Nós vamos iniciar nossa primeira mesa com o Ricardo da Arpub. Olá a todos, bom dia. Eu queria agradecer pelo convite da Anfiteat, em nome da Arpub. Eu estou hoje na vice-presidência da Arpub. Eu sou diretor da Rádio UFSCar, que é a rádio da Universidade Federal de São Carlos, fica no interior de São Paulo. Falando rapidamente da Arpub, ela se formou em 2005, é a Associação das Rádios Públicas do Brasil. Ela incorpora tanto as rádios universitárias quanto as rádios ligadas a governos federais, municipais e federais, e ela a atual gestão está na direção da entidade desde o começo desse ano. O tema da mesa é bastante abrangente, que é o que é comunicação pública. Então, o que eu vou me preocupar é em tentar falar um pouco da experiência que a Arpub tem vivido em debater essa comunicação pública, tentando se preocupar em quais são os desafios, e os objetivos, as angústias, os sonhos, para essa comunicação pública no contexto atual. A ideia é tentar pensar, então, tentar compreender e debater junto aqui com vocês, o papel dos nossos veículos nos dias de hoje. Para isso, acho que a gente tem que refletir sobre alguns aspectos, e são muitos, eu vou aqui destacar 4 aspectos que eu acho que estão muito latentes e que a gente na Arpub vem debatendo bastante, para trazer aqui e pensar que comunicação pública é essa que a gente está vivendo hoje. Então, os 4 aspectos que eu queria levantar é uma questão da tecnologia, outra questão da formação, outro do papel político das nossas emissoras e outro do papel educativo e cultural. Então, começando pela tecnologia, eu acho que a comunicação pública que a gente está realizando hoje, ela passa por um grande desafio nessa questão. Boa parte das nossas emissoras já tem alguns anos já trabalhando, e a atualização tecnológica delas é um dos pontos que são muito complexos dentro da nossa estrutura. Um na questão de financiamento mesmo dessa atualização tecnológica, e outra é de como que está acontecendo esse desenvolvimento e o quanto que nós, radialistas, estamos efetivamente conseguindo participar do direcionamento e da compreensão desse desenvolvimento tecnológico que nós estamos passando. E nisso hoje a gente tem, acho que, 2 questões básicas, que é uma, a informatização das rádios, de que trouxe e vem trazendo grandes transformações no cotidiano das emissoras, a boa parte delas que começou com a fita rolo, que a gente estava discutindo, trabalhou com grandes acervos de vinil, e eu venho passando por uma digitalização que ela não acontece de uma forma tão organizada e tão fácil, sistematizada, como a gente gostaria. A gente não consegue ainda ter um espaço de atualização profissional tão consistente, os profissionais que já estão lá, e ao mesmo tempo não consegue fazer uma implantação de tudo isso de uma vez só. Esse processo de migração é um processo bem dificultoso para várias experiências que a gente tem conversado, e apesar do computador já estar presente já há bastante tempo nessas rádios, a gente ainda utiliza o computador de uma forma muito ferramental. Nós ainda não conseguimos compreender a utilização dessas novas tecnologias como uma forma de linguagem, de como que ela pode efetivamente transformar nossos conteúdos, nossos formatos, nossas possibilidades de interação com o ouvinte. Então, a gente ainda tem que conseguir criar espaços para compreender isso de uma forma mais avançada. E um dos pontos que a gente vem debatendo muito dentro da Arpub é o debate da utilização de tecnologias livres. Basicamente, a gente pensa, todo mundo está bem acostumado com Windows, que é o que tem ali na maioria das nossas rádios, mas existe uma outra possibilidade, que é a utilização do Linux, que é uma tecnologia de código aberto, onde a gente pode interagir com ela, transformar esses softwares e melhorar eles para a nossa utilização cotidiana, sem ficar preso a empresas que são donas daquele conhecimento e elas têm que vir atualizar. Dentro disso, a gente entra numa outra etapa, que é a etapa da digitalização, que aí é uma esfera bem grande, que a gente tem que pensar também qual que é a visão da comunicação pública frente a essa digitalização. Não é uma digitalização qualquer, não é simplesmente trocar nossos transmissores, o sinal ficar melhor e acabou. Então a gente precisa estar conseguindo que todas as equipes, toda a nossa equipe da rádio está compreendendo o quanto transformador vai ser ou pode ser esse momento da digitalização. E outra, que acho que é a mais importante de todas,
é que esse processo de debater essa digitalização seja feita conjuntamente com todos os envolvidos. Né? E a gente vem defendendo bastante a participação da própria FITERT, do FNDC e dos diversos grupos que estão debatendo a democratização da comunicação, né, de estar acompanhando esse processo e participando dessas decisões. Na questão da formação, né, eu queria destacar a necessidade que a gente sabe, né, que a gente precisa de uma constante atualização. Né, a velocidade que a tecnologia vem se desenvolvendo, vem transformando a realidade das nossas emissoras é muito grande. Não é algo simples, né, da gente conseguir se atualizar. Muitas vezes a gente acaba ficando até não querendo dar alguns passos, porque vai sair do nosso sistema normal de trabalho, a gente acaba ficando meio relutante, né, de não querer manter como está, mas isso é uma questão difícil que a gente precisa dialogar bastante, e eu acho que esse é um dos assuntos que a ARPUB pode dialogar bastante com a FITERT, que é de como a gente pode pensar na formação dos trabalhadores que estão nas nossas rádios e TVs, né? E nisso, a gente vem buscando criar espaços para trocas de experiência. Né? A gente tem várias emissoras que têm uma experiência avançada em alguns aspectos, e que a gente pensa que na troca horizontal entre profissionais é sempre muito mais fácil. Né? A gente conseguir absorver e compreender as dificuldades de cada um. Então a ARPUB está trabalhando bastante no sentido de criar espaço para essas trocas de experiência. Né? E nesse sentido, a gente vem pensando, por um lado, acordos com universidades, né, para a gente poder ocupar e fazer essa troca com as universidades, para ela também compreender as demandas que as nossas rádios efetivamente estão tendo, né, quais são essas dificuldades de formação que a gente tem, que a gente pode avançar. E uma ação que a gente tem trabalhado já, especialmente lá na UFSCar, na Rádio UFSCar, na experiência que a gente está trabalhando, é de criar cursos à distância, que a gente vem utilizando a estrutura da Universidade Aberta do Brasil, a UAB, né, e a gente tem identificado uma possibilidade muito bacana de criar cursos onde as rádios de todo o país consigam usar essa estrutura da universidade também para se formar e a gente poder criar polos de formação dentro dessas alterações todas que a gente está passando. Um outro ponto é a questão do papel político das nossas emissoras mesmo. Nesse momento de grande transformação nas lógicas de comunicação, né, a presença da internet e mil outras coisas aí, que a gente, num primeiro momento, poderia ter medo de toda essa relação, de que o rádio ia virar um veículo menor, mas a gente vê, na verdade, que a internet ela só vem como ser uma grande potencializadora do nosso trabalho. A gente pode utilizar ela de diversas formas, né? Só que a partir daí, né, a gente tem que identificar esse papel político como as nossas emissoras sendo diferentes, né, tendo uma característica de ser diferente das demais emissoras que estão nos nossos municípios. Né, e para isso a gente precisa fortalecer isso, né, e entender principalmente o diferencial ético e democrático que as nossas emissoras têm, né, ou podem ter, né, porque dentro desse contexto onde os veículos de comunicação hegemônicos, comerciais, vem ficando cada vez mais agressivos, né, até por estar também numa defensiva frente a todas essas transformações, né, com a ação que ele faz para cima da sociedade. Então, os veículos de comunicação precisam ser um ponto de encontro, eles precisam ser pontos fortes, né, da nossa sociedade, para a gente conseguir realmente pautar questões de forma consistente, ética, de ser um veículo de comunicação que garante a visão dos diversos pontos de vista, né, um veículo de comunicação que não cria simples dicotomias, né, entre A e B, né, e sim busca ir a fundo e buscar um número grande de opiniões. Então ele ser um veículo de comunicação efetivamente colaborativo, então ele ter espaço aberto, de construir junto com a comunidade, né, de saber ouvir mesmo e ser transformado, e ser contaminado pelas ideias e as transformações que os nossos municípios ou estados estão passando, né, então a gente conseguir criar realmente esse espaço efetivo mesmo, né, para que a gente realmente, nosso papel ali não esteja simplesmente passando algumas notícias, tocando algumas músicas, que seja realmente um conteúdo que está na pauta, que está instigando aquela comunidade que a gente está atendendo com as nossas emissoras, né. E para isso, né, com certeza a gente tem uma pauta muito importante, né, que a deputada aqui vem desenvolvendo um papel mais que fundamental, né, que é da gente debater a legislação da comunicação. Né. Esse é um assunto bem extenso, que eu não vou conseguir fazer ele agora em 2 minutos,
mas a gente vem com a pauta do Marco Regulatório das Comunicações como uma pauta principal para a gente ter um novo Marco Zero, né, para recomeçar, né, algo que hoje está realmente uma grande bagunça e que a gente precisa repensar. E, por fim, no papel educativo e cultural, né, a gente vive no cenário cultural brasileiro hoje um momento muito interessante, muito rico, né, que é o cenário onde a cultura independente, né, uma nova cultura independente, que é independente, na verdade ela é interdependente, ela é construída a partir de diversos atores, coletivos, grupos, produtoras que estão se reestruturando e conseguindo criar um mercado do meio na cultura, né, que não é o mercado mainstream, mas também não é aquele super alternativo. E as rádios, elas têm um potencial muito grande de estar próximo desse cenário, de ser um espaço catalisador desse cenário, né? E para isso a gente precisa participar de forma bastante efetiva de tudo isso, entender, por exemplo, na música, que está muito ligado ao cotidiano das rádios, né? Como que a rádio pode estar presente e estar atuando. Então é isso. Muito obrigado. Depois a gente vai fazer um debate. Obrigado, Ricardo, da PUB. Hoje eu estou aqui representando, pela primeira vez, todas as TVs legislativas. Nós discutimos as leis que podem melhorar as condições da TV pública. E todo mundo pergunta aí o que é a TV pública. Será que a TV pública é tão pública assim? Tem muita coisa assim. Às vezes as pessoas acham, é público, todo mundo pode pôr a mão. Não, ela é pública sim. A TV pública, ela chegou para mudar a postura dos deputados, para mudar até a forma como eles se vestem, como eles falam, porque eles chegam todos os dias à casa dos seus eleitores, com seus projetos, com os seus debates, com tudo que eles têm a oferecer. Um dos grandes problemas que eu gostaria de explanar para vocês sobre a TV e a rádio pública é a sua sobrevivência. É muito fácil colocar uma TV, gente. Sabe, o caminho mais fácil é eu colocar uma TV, o caminho mais fácil são os trâmites que se tem naturalmente, se chegar a todos aqueles problemas com o Ministério das Comunicações é a parte mais fácil. Agora, uma TV sobreviver com qualidade, uma TV sobreviver ou uma rádio sobreviver é muito difícil. A lei não nos permite vender nada. E se nós não vendemos nada, como nós vamos sobreviver? Será que é justo que a gente realmente fique recebendo uma pensão, digamos assim, alimentícia dos deputados de cada região para a sobrevivência? A minha TV, no caso, ela é de uma fundação, tá? E essa fundação não tem fins lucrativos. Eu não posso fazer uma mídia, eu não posso fazer nada, eu estou presa. Então, acho que esse é um grande gargalo na TV pública no Brasil. Porque nós fazemos tudo o que as TVs particulares fazem. Todas as TVs têm que seguir o mesmo caminho. E a TV pública também. Chega de ficar colocando pessoas que não sabem trabalhar. Está na hora da gente colocar profissionais na área. E aí é uma luta do sindicato, e eu estou dos dois lados, porque eu acho que tem que ser... Não é bem a palavra sindicalizado, tem que estar preparado para a sua função. E para isso que o sindicato trabalha juntamente com a gente, para que a gente possa unir. Eu tento da melhor forma possível, discutir sempre com eles, mas com muita harmonia, e sempre tenho um ótimo resultado. Só tenho a agradecer, e facilita a minha vida quando eu posso dizer não a um emprego de alguém que não sabe apertar o play. Eu cansei de ser professora e eu quero colegas de trabalho, não quero mais ensinar. Acho que já passou da idade, por aí. Muito obrigada. É isso. Obrigado, Analda, da Astral. Bom dia a todos e a todas. A televisão entrou no Brasil justamente pela iniciativa privada, não pela comunicação pública, como no restante dos países desenvolvidos, né? Eu acho que o momento é agora a gente pegar os nossos deputados e provocarmos, entregarmos, aí eu conclamo a FITEST, não só a FITEST, mas como as outras classes envolvidas, que a gente possa entregar um projeto para o governo, um modelo de gestão, aquilo que a gente entende sobre gestão. Aquilo que o Ricardo falou nesse tanto sobre a capacitação, entendeu, tá? E como é que a gente possa discutir que gestão é essa que nós queremos, entendeu, tá? Como modelo, para que a gente possa entregar o canal da cidadania, cultura e educação, entendeu? Dentro daquilo que a gente acha que a gente entende sobre comunicação pública. A outra coisa a gente precisa entender
como é que está sendo o processo de outorgas. Essa semana tivemos 238 outorgas, entre renovações e novas outorgas, entendeu, tá? E assim, a gente é surpreendido somente quando a notícia sai. Então a gente precisa ter uma aproximação mais com o Congresso, muito mais com o Senado, que nós tivemos até essa semana provocado pela uma audiência pública provocada pela Frente-Com, com a deputada Luísa Erundina, para saber como foi criado como foram indicados os novos conselheiros do Conselho Social de Comunicação. E aí tem nossa importância também provocarmos isso nos estados, entendeu, tá? A criação dos conselhos de comunicação social. Então a gente precisa estar próximo, precisa fazer esse amplo debate no Brasil, entendeu, tá? A gente precisa provocar bastante. O terceiro e último, aí eu vou me atentar muito mais nesse processo, que vai incidir também sobre umas coisas, sobre emprego, né? Sobre empregabilidade, que é o operador de rede. Todo mundo fala do operador de rede, mas até agora não foi apresentado à sociedade brasileira que modelo é esse de operador de rede. Isso vai incidir, sim, sobre empregos, isso vai incidir sobre uma série de situações. E quando eu falo operador de rede, eu não falo somente em televisão. A gente está falando em rádio também, tá? Então a gente precisa discutir isso urgentemente. Se a EBC que está carregando isso é uma afiliada nossa, eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica a um filiado nosso da BPEC, mas a gente precisa estar nesse processo, a gente precisa discutir o operador de rede. Então eu conclamo a FITERT para que a gente vá nesse processo. A outra também, que a gente precisa estar muito atenta, nós teremos ali, na lei do SEAC, o Serviço de Acesso Condicionado, a 12.485, é muito importante a gente discutir a lei 12.485, entendeu, tá? No que diz sentido, que se lá está dito que nós teremos acesso, as TVs do campo público terão acesso à publicidade, nós precisamos discutir como é que os estados, como é que a União está alocando esses recursos na publicidade. A gente precisa entender, Ronaldo, como é que a gente possa ter acesso a esse recurso. E por último, eu diria que a gente precisa entender como é que vai ser distribuído esse recurso, entendeu, do Codecine. Eu falo isso porque vai inserir no trabalho de todos nós que estamos aqui nessa sala. Tá? O Codecine para o ano que vem, onde vai ser regulamentado, vai vir uma verba de 180 milhões, desses 180 milhões, 30% vai ficar com Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Vocês não se surpreendam se a Globo Filmes mudar todo o seu quartel-general do Rio de Janeiro para Recife, porque ela é uma produtora. E eu falo isso do Codecine, porque essa verba do Codecine pode inclusive ajudar muito as TVs do campo público. Tá? Garantia de empregos, são mais profissionais que serão contratados, é uma verba que a gente precisa entender como é que esses 180 milhões que vai ser aplicado no Brasil, desses 180 milhões, 30%, como eu falei, vai ficar para o Norte e Nordeste, 10% para as TVs comunitárias e universitárias. A gente precisa também entrar rapidamente na discussão do modelo de digitalização da rádio. A gente precisa entender qual é o modelo que nós queremos, como é que vai ser esse modelo de digitalização da rádio. Eu digo isso porque a gente fica escutando em Brasília várias movimentações e daqui a pouco chega um pacote pronto e esse pacote não foi discutido justamente com os senhores que são fazedores de rádio. E, para lembrar mais uma vez, a gente precisa entender como é que essas janelas de exibições, como é que o Ministério das Comunicações vai encaminhar o canal da cidadania. A consulta pública até hoje não foi, ou seja, o governo fez a consulta pública, ficou em 60 dias de dar resposta dessa consulta pública e até agora, e até o presente momento, nós não temos resposta nenhuma. Também a sociedade não está cobrando do governo, nós não estamos cobrando do governo a resposta, entendeu, tá, dessa consulta pública que foi lançada sobre o canal da cidadania. Porque ali vai permear muitas das nossas discussões que aqui está tendo. O mais é agradecer e estou aqui aberto à discussão.